Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o diretor-presidente do Iteral, Jaime Silva. Muito obrigado, Jaime, por ter aceitado o nosso convite. O Iteral ainda é um órgão novo, relativamente novo, se olharmos o que a população tem historicamente. Então, algumas pessoas chegam a não saber. É verdade. Qual a função do Iteral? Quais as principais ações? Na verdade, o Iteral não é tão jovem, tem 32 anos de história. A função maior é a reforma agrária. O Instituto é a reforma agrária do Estado de Alagoas. Mas, na verdade, o Iteral hoje tem outras funções. Além da reforma agrária, também tem uma preocupação maior com a regularização fundiária no Estado de Alagoas e o crédito fundiário. Certo. Quando se pensa nisso, muitas vezes quando se pensa, por exemplo, na questão de reforma agrária, é inevitável que se pense em INCRA. Isso. Qual a diferença do Iteral para o INCRA? Isso é uma pergunta interessante porque muita gente realmente confunde. Que existe a reforma agrária do INCRA, que é o governo federal, compra a terra, repassa para o INCRA repassa para o movimento social. O do crédito fundiário é diferente. O Iteral identifica as propriedades, leva a proposta para o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. O MDA repassa o recurso para o Banco do Nordeste. E assim, aí a gente compra a propriedade e as famílias serão assentadas com a responsabilidade de pagar. Certo. Não é de graça. O crédito fundiário não dá terra. Quais são os critérios para isso? Primeiro, o agricultor que tem que se identificar com a reforma agrária e, acima de tudo, precisar da terra, ter aquele perfil do agricultor e não ter outra fonte de renda. Certo. Ou seja, o agricultor que é feita, o nosso trabalho juntamente com a FETAG, para identificar esse agricultor, ele não pode ser aposentado, ele não pode ter um comércio, ele tem que ser um agricultor que precisa daquela terra para plantar e sobreviver. Como é que ele chega a esse perfil de necessidade? Precisa chegar, é uma escolha de renda, é uma questão de histórico, como é que isso funciona? Não, na verdade, o sindicato identifica essas famílias, juntamente com os técnicos do Iteral. Aí nós temos um cadastro, e essas pessoas, nós vamos analisar cada uma delas e ver se realmente ela não tem nenhuma fonte de renda. Não tem nenhuma fonte de renda. E tendo uma moradia, vamos dizer assim, frequente no interior, aí dá prioridade às pessoas que já vivem na região. Certo. O Iteral, a gente não assenta a família da mata no sertão. A gente assenta a família da mata na mata e as famílias do sertão no sertão, porque se identifica mais com a região. Então a gente faz uma capacitação de cada família que foi selecionada para ver se elas preenchem todos esses pré-requisitos do crédito fundiário. Preenchendo, a gente assenta as famílias e vamos dar o acompanhamento durante a permanência dela no Banco do Nordeste até quitar seus débitos. Jaime, o estado de Alagoas é um estado tradicionalmente... Eu vou até puxar um pouco dos últimos 50, 60 anos. É um estado canavieiro. Né? Se você pegar a história toda, desde 1500 teve cana, mas você ainda tem, haja visto, você olhar a bandeira do estado, você ainda tinha o algodão, você ainda tinha um polo têxtil. Na década de 60, Alagoas perdeu, de uma certa maneira, ou perdeu bastante relevância em termos do polo têxtil. E aí predominou de vez a cana-de-açúcar. Recentemente, nós temos visto uma perda de força, eu vou dizer, uma decadência do setor canavieiro. Né? A Alagoas chegou a ter 89 usinas. Isso. Hoje não tem 30. Né? E você percebe que se uma usina entra em falência, os trabalhadores são desempregados e até se não entrar em falência, entra em decadência. Você tem recentemente a usina Cachoeira do Meirim, em Maceió, no Benedito Bentes, que mandou 300 trabalhadores embora. Essas pessoas que passaram a vida cortando cana, elas se encaixam num perfil de compra de terra no setor? Se encaixa pelo seguinte, porque eles nasceram e se criaram na cana, vamos dizer assim, mas na agricultura. Então, ele não só corta cana, eles cortam cana, mas também plantam. Eles têm a rocinha dele, tem um milho, tem um feijão. Então, eles já são agricultores natos. Nasceram na cana porque não tem outra opção. Com a decadência da agroindústria, do açúcar, essas pessoas ficaram, vamos dizer, à margem da lei por não ter
condições de trabalhar no comércio, em qualquer outro tipo de serviço, a não ser na agricultura. Daí a importância de assentar famílias pelo crédito fundiário e pelo INCRA também. Eu aqui respondo pelo o crédito fundiário. Essas pessoas se encaixam assim. Agora, obviamente, nem todos que cortam cana se identificam com a lavoura. Muitos estão ali por questão de ter perdido o emprego, outros têm aposentadoria, que na verdade não se encaixa no perfil do crédito fundiário. Então a preocupação maior nossa são com aqueles agricultores que se criaram naquela região. Mas, infelizmente, a gente não tem terra suficiente para assentar todas as famílias, principalmente quando a usina fecha. Quando a usina fecha, a gente olha assim para Cachoeiro do Mirim, por exemplo, são 300 famílias, mas na verdade você multiplica por 4. Sim. Né? São 1.200 pessoas desempregadas. E é impossível você fazer uma reforma agrária na situação que nós estamos vivendo hoje no país, porque recursos do governo federal para a reforma agrária não existe. É uma pena, não só para o crédito fundiário. Mas não existe ou nunca existiu? Não, eu digo a você o seguinte, no governo Lula, no primeiro ano de governo Lula, nós tivemos recursos para a reforma agrária. No segundo ano já foi menos. E no governo da Dilma, praticamente não existia, mas ainda tivemos algumas áreas adquiridas no estado de Alagoas para assentar família. Mas no governo atual, aí realmente não existe nada. O que é preciso para fazer uma reforma agrária? Primeiro, boa vontade dos governantes, né? O governo federal tem que ter a simpatia pela reforma agrária, né? E eu acho que, na minha visão, a melhor coisa que pode fazer com o homem do campo é assentar. É colocar um pedacinho de terra na mão daquele agricultor, que eu tenho certeza absoluta que eles vão trabalhar e dificilmente vão migrar, vai ter o êxito rural, esse pessoal vindo para a capital. Porque, quais são as resistências que enfrenta a política de reforma agrária? O do latifúndio é uma? Eu acho que envolve muita coisa, né? Quando o governo federal quer, ele viabiliza. Mas, historicamente, né, a reforma agrária no país sempre foi muito tímida. Então, por isso que se formou tanta pobreza, tanta na periferia e tanta favela. Porque, olha, se você fizer um levantamento das favelas em Maceió ou em qualquer parte aqui de Alagoas, você vai ver que é todos oriunda do campo. Mas se você fizer isso no Pará, também é a mesma coisa. Então, se você tem a oportunidade, o governo federal tem a oportunidade de adquirir terra, como é feito pelo crédito fundiário, não é dada a terra ao agricultor. Aquela terra é repassada ao agricultor e ele tem que pagar. Daí ele valorizar mais a terra. Ele tem 3 anos de carência e tem 20 para pagar. Então, o agricultor, ele tem mais apego, tem mais cuidado e evita exatamente de trocar, vender ou abandonar o lote. Eu acho interessante porque nos parece, Jaime, eu não sei se você concorda comigo, mas parece às vezes que você fala de reforma agrária hoje, pelo menos se você falar isso para um jovem ou para alguém até seus 34 anos, 39 anos, você vai perceber que parece uma coisa recente. Não é. Não. Recentemente estava lendo um livro e na Roma Antiga já se fazia reforma agrária. Na Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, reforma agrária. O Brasil não tem uma tradição grande de reforma agrária. Você acha que é perfil do brasileiro? Olha, eu acho que não é o perfil, né? Eu acho que a pessoa que se identificava mais com a reforma agrária era exatamente o ex-presidente Lula, né? Primeiro, saiu do sertão, né? Foi para São Paulo. Então ele sabe todas as dificuldades que o homem do campo podia enfrentar. Agora, se você me perguntar por que não andou a reforma agrária no governo Lula, é difícil explicar. Porque ele tinha tudo para fazer uma grande reforma no Estado. Ele não precisava da bancada ruralista, não? Mas vem aí o governo que depende quase 100% do Congresso. E lá tem a bancada ruralista, bancada evangélica, bancada... que a grande maioria não tem aquele perfil do homem do campo. Porque se você pegar o Brasil até 1889, o Brasil era imperialista. Então, parte da sustentação do Brasil eram os proprietários de terra. Depois disso, teve a República Velha, que era formada por ruralistas. Todos os presidentes foram ruralistas, ou quase todos. Quando saiu, depois teve a Era Vargas, que era ruralista. Então, se você olhar, são poucos urbanos. É verdade.
E que o ruralista dificilmente vai dizer, agora vamos fazer uma reforma nas minhas terras. É difícil, né? Mas olha, eu não vejo até necessidade de fazer reforma agrária na própria terra. O Brasil é muito grande, é um país continental, então tem muita área devoluta, tem muito. Agora, você não pode fazer a reforma agrária em área que não produz nada. Não adianta você pegar um agricultor que trabalha na zona da mata, que tem água, tem solo fértil, e joga para o sertão, onde não chove, o solo não é igual ao da região da mata. É muito difícil esse agricultor tocar o trabalho dele numa região diferente da dele. Mas se você pega o agricultor, assenta, dá assistência técnica e condições dele ter acesso à rede bancária, com certeza o agricultor ele vai produzir. Mas não é uma questão de assistência, doutor Jaime. Vou dar um exemplo. Aqui na Assembleia Legislativa nós temos um deputado que encampa uma luta, acho que você conhece certamente, que é o Inácio Loyola. Deputado Inácio. Ele encampa uma luta do sertão e ele dá sempre o exemplo da Califórnia. Uhum. Um estado americano, norte-americano, para lá de seco, que consegue produzir uva, por exemplo. Então ele diz, olha, se a gente soubesse irrigar e dar assistência técnica, nós conseguiríamos fazer do sertão um polo de agricultura gigantesco para o Brasil. Com certeza. Não falta esse investimento? Esse investimento direto na agricultura familiar, acredito que estamos falando de agricultura familiar, contrapõe algum tipo de interesse? Não, eu vejo o seguinte... Ou é caro demais? Não, não é caro. Nós temos o Canal do Sertão. Isso. Né? A orientação do governador é que o Iteral fizesse um levantamento de toda a área margeando o Canal do Sertão e áreas produtivas. Então, já foi identificada uma área por movimentos sociais, 4 propriedades, 4 assentamentos que o governo está levando. Trator, adubo, kit de irrigação. Então, aqui eu vou falar com conhecimento de causa, porque eu estou acompanhando. Claro. Então, isso, em toda a margem do Canal do Sertão, com certeza o nível de pobreza no estado vai diminuir. E a oferta de produtos aqui em Maceió, aqui em Alagoas, vai aumentar, obviamente. Mas o governo estadual, não tem condições de tocar uma obra gigantesca daquela. E assentar famílias e investir. Tem que ter um recurso do governo federal. Hoje tem números, por exemplo, de quantas pessoas careceriam de um apoio para essa reforma agrária? Não. Em Alagoas? Eu não tenho esse número, mas para você ter uma ideia, nós temos, o Iteral hoje tem 3.200 famílias assentadas. O Iteral. Então, eu me permita dizer, mas exemplo, fala-se em 150 mil famílias. Não é um número tão alto assim. Não, não é. Mas se você partir por investimento para assentar essa família, primeiro não é só assentar, você tem que adquirir a terra, dar condições financeiras através do Banco Nordeste, do Banco do Brasil. Tem que existir o convênio. Se não existir um convênio, se não existir um repasse para o agricultor, para ele produzir, ele não sai do canto, ele fica ali. Aí você pega uma propriedade, o Iteral compra uma propriedade, assenta ali 100 famílias e não tem assistência técnica, não tem recursos. É uma favela dentro do mato. Sim. Então, não adianta o que... É mais importante do que dinheiro, é assistência, eu acredito. É assistência, exatamente. Então, hoje, aqui em Alagoas, a gente está conseguindo fazer essa assistência porque existe uma parceria nossa com a FETAC, Federação dos Trabalhadores da Indústria, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, e com a Emater. Que até pouco tempo, a quem não esqueça, estava parada. Então, nós estamos fazendo um convênio agora com a Emater exatamente para fazer essa assistência técnica. Porque não adianta você botar dinheiro na mão do agricultor se ele não sabe se aquela terra dá o milho ou o feijão ou a melancia. Ele tem que saber. E quando é um inverno, quando não tem inverno, é um verão puxado. Então, não é viável plantar. Então, a orientação técnica é o quê? Planta palma, compra uma vaquinha, contanto que o agricultor permaneça no campo produzindo, que isso ele sabe fazer muito bem. E eu posso lhe dizer o seguinte, o agricultor são bons pagadores. Eu tenho um exemplo aqui em Alagoas, recentemente, Alagoas ficou em segundo lugar do Nordeste.
onde foi o maior índice de agricultor que quitaram seus débitos. No crédito fundiário. No crédito fundiário, 1.700 agricultores quitaram seus débitos. 100%. Nós já estamos emitindo agora a liberação, a hipoteca para esses proprietários, que hoje são donos da terra. Então, realmente, fazer reforma agrária é um pouco caro. Mas, olha, o benefício é muito grande. É um investimento caro se pensarmos imediatamente, mas é um investimento que depois... Olha... volta em alguns anos, né? Volta. O homem no campo, né? O homem permanecendo no campo, isso significa uma condição de vida melhor. E tenho certeza que é um braço também da segurança pública, da saúde, da educação, porque aquele pessoal fica no campo, vindo para a cidade, debaixo de um viaduto, para uma favela, e vai ter o quê? Dificilmente essas crianças que vêm do sertão, e os adultos mesmo, não vão para o tráfico, para droga, enfim, para prostituição. E a gente mantendo essas famílias no campo está evitando tudo isso, evitando exatamente mais problemas para a segurança pública, para a saúde, para a educação. Agora, para isso, também tem o outro lado. Esse homem não pode ficar simplesmente no seu pedacinho de terra sem condições de trabalho. E eu defendo, desde o primeiro negócio bilateral, há 3 anos, 2 meses, que a minha luta é essa. Não só assentar a família, assentar e dar condições de trabalho. Porque dando condições de trabalho, eles não vêm para a capital, eles não saem do ambiente que eles já estão acostumados. Eu estou aqui com o diretor-presidente do Iteral, o Jaime Silva. A gente vai para um breve intervalo. Na volta vamos falar mais sobre as ações do Iteral aqui em Alagoas. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Muito triste aqui, sem água. Porque eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Já estava sem nada, né, praticamente, quase no final do mês, aí vai acabando tudo. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. Voltando com o programa Ponto de Vista, estou aqui com o diretor-presidente do Iteral, Jaime Silva. Jaime, não só no campo, e eu queria a tua opinião sobre isso, a gente tem visto de uma forma geral que as comunidades e os conjuntos habitacionais, foi uma crítica muito comum na década de 90 principalmente, você pegava pessoas da Lagoa, jogava no Benedito Bentes, para citar Maceió, e pescador não ia se deslocar quase 1 hora para cruzar a cidade para pescar na Lagoa Mundaú. A esse tipo de crítica a gente viu que eram propostas habitacionais quase que eleitoreiras. Apenas para dar a casa, a pessoa vendia com 1 semana e voltava para o mesmo local. Eu estou dando esse exemplo porque a gente falou sobre assentar. O quanto é necessário, na hora de assentar, ter o planejamento de algo que você falou no primeiro bloco. Planejamento da saúde, da educação, da assistência técnica, das políticas como um todo, para aquele novo agricultor, novo dono de terra, possa ter uma base de tudo, inclusive seus filhos, sua esposa, todo mundo. Como fazer isso? Olha, isso aí eu não vejo dificuldade. É questão de querer. Como eu disse no primeiro bloco, o governo do estado só não pode fazer isso, é impossível. Mas se tem parceria com as prefeituras, com o governo federal, eu acho que manter o homem no campo é a coisa mais viável. Os gestores, primeiro, evita que aquelas famílias se desloquem para a capital ou para outros polos, assim aumentando a violência e as dificuldades até de manter essas famílias
na cidade, porque a Maceió está inchou já, não tem, só tem favela agora. E essas famílias não se identificam, não se acostumam com a vida na cidade. Então, se existe uma grande parceria, o governo do estado e as prefeituras e o governo federal, olha, manter o homem no campo é viável. Não é tão caro, que eu acho que o mais difícil é o recurso para comprar terra. Se o governo federal repassa esse recurso do crédito fundiário, ele não está dando, ele está fazendo um adiantamento ao agricultor, ele está recebendo a terra, vai ter 3 anos para pagar, 3 anos de carência e 20 anos para pagar. Exemplo, eu citei no bloco. 1.700 agricultores quitaram os seus débitos. Então o governo federal não perdeu nada. Ele emprestou e está recebendo. Fazendo isso, não vejo dificuldade, porque a educação, o que for do governo do estado, o governo do estado entra. E o que for municipal, o prefeito entra. Então essa família permanece produzindo e até viabilizando as feiras municipais com a produção. É isso que o Iteral hoje está fazendo. Nós estamos percorrendo todo o estado de Alagoas desde o primeiro momento do governador Renan Filho, que a orientação que o governador nos deu foi percorrer todo o estado com feiras itinerantes. Ou seja, toda a produção do agricultor, o Iteral viabiliza junto à prefeitura e a gente faz as feiras nas cidades. E como tem sido o apoio das prefeituras? Ele existe? As prefeituras estão preparadas? Eu vou até explicar porque eu faço essa pergunta, porque, exemplo, a gente acompanha diversos gestores que passam aqui para uma entrevista e você percebe neles uma aflição em encontrar uma pessoa qualificada para tratar disso nas prefeituras. As prefeituras são microcosmos nesse sentido de estrutura e muitas vezes você compõe o seu secretariado por pessoas que lhe apoiaram, necessariamente chamam uma política, por pessoas que lhe apoiaram na eleição. E nem sempre você encontra para colocar na pasta a pessoa mais preparada. Isso. O Iteral sofre do mesmo mal? Olha, a partir do momento que lá na ponta, lá na prefeitura, como você bem frisou, não tem aquela pessoa preparada para receber a demanda do campo, o Iteral sofre. Mas, lógico que a gente tem que, eu olho também pelo outro lado, a crise que essas prefeituras estão vivendo. Não é blefe não dos prefeitos, realmente é uma crise grande, que às vezes o prefeito tem que ter vontade de participar, ajudar, mas não tem recursos, né? Quando você imagina que no final de na parcela de dia 10, vem 200 mil e chega a 50, um prefeito desse não pode se planejar, né, para ajudar a participar de um projeto nesse nível. Mas as ações do Iteral envolvem sempre dinheiro? Não há como envolver a sociedade para minimizar? É isso que nós estamos fazendo, né? Como eu estava te falando. Essas feiras itinerantes, a gente tem que ter a participação do prefeito em quê? Na abertura, na divulgação, porque toda a estrutura o Iteral leva, de barraca, banheiros químicos, tenda, e os agricultores levam toda a sua produção. Nós temos feito feiras grandiosas. Fizemos uma aqui na Praça da Faculdade, a Feira das Margaridas, onde foi vendida quase não, 80 toneladas de alimento. Fizemos pelo sertão, estamos com uma programação agora de 17 municípios que nós vamos percorrer levando essas feiras itinerantes. Por que é importante essas feiras? Para evitar o atravessador. O agricultor produz e o Iteral leva essa produção até a feira. Nós temos barracas padronizadas, nós temos 50 barracas prontinhas, monta e o agricultor bota seu produto lá e vai vender com custo zero para ele. Então, é uma maneira de incentivar o agricultor e também de incentivar o gestor em participar mais através da merenda escolar, das escolas, que é fundamental. A compra dessa merenda da agricultura familiar é importantíssima, né? Isso eu acredito que seria uma grande ajuda. É o PAA? Como tem o PAA, o Programa de Aquisição de Alimento. Sim. Né? Para você ter uma ideia, o governo federal, o ano passado, o ano atrasado, repassava para a Alagoas 27 milhões. O ano passado caiu para 8 e esse ano para 2 milhões. Como é que matou o programa. Acabou o programa. A sorte da agricultura familiar foi que o governador aportou 15 milhões com recurso próprio, recurso do Estado, para a agricultura familiar não falir, não acabar. Então, se não fosse a presença do governo do Estado, então, é importante o governo do Estado?
É importante os gestores, os prefeitos, mas mais importante que tudo isso é o governo federal. O governo federal tem que estar presente, viabilizando a compra de terra e assentar essas famílias. Então, essa preocupação, desde o primeiro momento, eu estou no Iteral, é levar para essas famílias dignidade. O agricultor familiar, ele é um concorrente do latifundiário? Não vejo assim. O agricultor familiar, o nome já está dizendo, é um trabalho para a família, de subsistência. Então, o agricultor familiar, o que ele produz, ele vende no município mesmo. Né? Por quê? Nós temos agora um convênio com o Tribunal de Justiça, onde o governo do Estado, juntamente com o TJ, vai dar o registro das terras até 50 hectares. 50 hectares exatamente atinge quase 90% da agricultura familiar no estado de Alagoas. Então, 50 hectares, a pessoa tira uma área para criar uma vaquinha, o resto para plantar. Aquilo que produz ali, vende na feira. Então, não é concorrência nenhuma com o latifúndio, com grandes empresários, não. É uma maneira que eu acho inteligente do governo em manter o homem no campo. É necessário ter cooperativa? Eu acho que o cooperativismo é muito importante. Né? Agora, o cooperativismo tem que ter realmente pessoas que entendam, que trabalhem, porque você não lida com a pessoa, você vai lidar com várias pessoas, cada um com o seu ponto de vista. Mas eu acho que a agricultura familiar, havendo a criação de cooperativas, viabilizar muito mais, até porque o bolo aumenta e a capacidade de negociar lá na frente também. Então, se tem agricultura familiar e tem uma cooperativa, é muito mais fácil ele vender para um supermercado, para uma rede de loja, do que o agricultor sozinho, porque o poder de barganha é muito pequeno. Quando a gente falou de latifundiário, de pequeno agricultor, do agricultor familiar, eles têm um mesmo problema também. Se ele quiser se organizar para conseguir mercados maiores, ou até exportação, no caso, ele vai enfrentar um problema chamado logística. É um problema nacional em qualquer campo, em qualquer área, do pequeno ao grande. É possível pensar em melhorar essa logística? A gente vê nos outros países um investimento alto em ferrovias, um investimento alto em melhorias das malhas aéreas. O Brasil pensa nisso, em melhorar a logística, para esse agricultor familiar poder escoar melhor a sua produção? Olha, é uma obrigação dos governos, principalmente do governo federal, pensar nisso. Porque, para você ter uma ideia, a produção de um assentamento, de uma associação, pode ser grande, mas se ele não tem uma estrada boa para a sua produção, ele vai perder. Então, em Alagoas... Além de ficar mais caro. Fica mais caro. E entra o atravessador, né, que tem um caminhão, tem um trator, e vai lá comprar de graça para o agricultor não perder. Então, a logística é muito importante, boas estradas, o acesso a esse assentamento, a esses acampamentos, é de fundamental importância. E graças a Deus... Eu fico imaginando, eu estou falando de agricultura familiar, mas se você quiser comprar uma camisa em São Paulo, de repente é mais caro o frete do que a camisa. Exatamente. Eu estou dando esse exemplo porque, às vezes, para você vender a sua produção de laranja, o seu preço é mais caro pelo transporte do que pela própria laranja. Por isso a importância da parceria. Se o governo do Estado, as prefeituras, principalmente as prefeituras, porque nossos assentamentos e acampamentos é tudo no interior. Né? O governo do Estado beneficia as AL e o governo federal as BR. Mas as acessos aos assentamentos, são as estradas vicinais, tem que ser o município. Né? O município dando essa assistência, com certeza a produção em Alagoas seria bem maior, os agricultores ganhariam mais e desaparecia a presença do atravessador, que é essa a nossa política literal. A gente manda buscar a produção do agricultor lá no campo, a gente leva para a feira e a preocupação deles é apenas montar a banquinha. Monta a banca e vão vender custo zero para ele, como eu já te falei. Então, isso é um incentivo que o governo do Estado está dando, exatamente que a agricultura familiar tenha condição de vender aquilo que produz e não simplesmente plantar ou perder ou vender pelo preço insignificante.
quando se pensa nesse sentido. A gente está olhando também, a gente vai para um breve intervalo, mas eu queria recuperar esses 3 anos e 2 meses de trabalho em que estão fazendo, quais foram os avanços. Eu quero isso no próximo bloco. Okay. A gente vai para um breve intervalo. Eu estou aqui com o diretor-presidente do Iteral, o Jaime Silva. A gente está falando da reforma agrária, das ações do órgão. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Oh. Toi, tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent à la case départ? 200. Pourquoi? Tu as fait 6 dés là. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Et les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o diretor-presidente do Iteral, Jaime Silva. Jaime, o governo do estado tem sido parceiro nessa reforma? A reforma agrária, nas questões de reforma agrária? Olha, o que eu disse no bloco anterior, das dificuldades que nós temos enfrentado para se fazer a reforma agrária no estado de Alagoas. Como em todo o Brasil, mas eu foco aqui o estado de Alagoas. Mas o governador tem sido um grande aliado, não só da reforma agrária do crédito fundiário, mas também dos movimentos sociais. Quando o governo do estado disponibiliza ao Iteral as terras do Produban para a reforma agrária, quando disponibiliza parte das terras do Grupo João Lira, ou seja, da Guaxuma e da Lajinha, para a reforma agrária. Isso já foi à frente? Isso já. Obviamente, seria, vamos dizer, mais interessante para o Estado arrecadar recursos. Mas, no entanto, o governador tem colocado à disposição do Iteral toda a área, todas as propriedades do grupo João Lira. E
do Produban, para se fazer a reforma agrária. Então eu costumo dizer sempre, a reforma agrária parou no Brasil, mas em Alagoas nós estamos fazendo a reforma agrária. Só de você pegar a propriedade que eu acho que é da Lajinha e de Guaxuma, é fantástico. Né? A área é enorme. Pois é, para você ter uma ideia, em 2017 nós repassamos 4 propriedades do Produban para assentar famílias. A usina Guaxuma já foi disponibilizada em 60 dias, nós estamos assentando essas famílias, 1.650 hectares. E na Lajinha existe um grande projeto do governo do estado, que eu digo sem medo de errar, será a maior reforma agrária do Nordeste. É fantástico, é fantástico. Porque, tudo com 3 anos de carência. Não, aí onde está a grande vantagem. O governo do estado repassa para o Iteral identifica essas famílias, essas famílias serão assentadas e o acompanhamento técnico do Iteral, e o agricultor não vai ter ônus. Ele não pode vender a terra, nem pode trocar, ele nem pode abandonar. Uma cessão do direito de uso. Isso, por 10 anos. Ele tem que produzir. Se não produzir, perde. Se não produzir, o Iteral vai lá e faz a substituição. Certo. Se ele vender, ele também perde. O Iteral vai lá e coloca outro no lugar. E se ele abandona, o Iteral faz a mesma coisa. Então, é um projeto de reforma agrária que vai dar certo, não tenho dúvida nenhuma. Mas cresce uma demanda, eu imagino que o Iteral vai precisar de melhor estrutura. Com certeza. E não tenho dúvida nenhuma que o governo do estado vai equipar o Iteral. Vai precisar fazer concurso público? Acredito que sim. Né? Porque, na verdade, o quadro agrônomo, técnico, agrimensor, técnico, agrícola. Então, a estrutura do Iteral vai ser uma estrutura praticamente de uma secretaria, depois de toda essa reforma. Imagina. Agora, e você imagina e áreas de evoluta do estado que o governo também disponibilizou para a reforma agrária. Quando é que esse assentado, esse novo assentado, deixa de ser uma responsabilidade do Iteral para ser uma responsabilidade de um EMATE, por exemplo? Perdoe a ignorância. Uhum. Não, eu acho que o acompanhamento do Iteral tem que ser permanente. Certo. Né? Porque, apesar de todo o critério, todo o cuidado de selecionar a família, mas vai ter aqueles então, imagina, exemplo, as gerações vão sendo substituídas. Alguns agricultores vão passar isso para os seus filhos. Isso. E acontece em qualquer empresa do mundo, em qualquer ramo, às vezes o filho não querer. Tipo, não quero ser agricultor, eu quero ser contador na capital. E aí? O que acontece? Hoje, pelo crédito fundiário, nós não temos esse problema, porque as famílias que estão ocupando seu lote, né, a gente faz em nome do dono da casa, do proprietário e, em seguida, a esposa. Caso ele faleça ou vá embora ou separe, ela continua com o lote. Ela, vamos dizer, abandona também o lote. Queira deixar um filho, pode também. Mas isso não pode vender. Por quê? Se você, lá na frente, arranja um emprego e tem seu lote, isso não impede, não quer dizer que você tenha seu lote e pare no tempo, não. Você adquiriu aquele pedacinho de terra, mas daqui a 1 ano, 2, você pode estar com comércio na rua, mas você não pode abandonar seu lote. Entendi. O lote tem que ter assistência. A partir do momento que o lote foi abandonado, foi esquecido, é porque aquele agricultor não precisa mais. Geralmente essas pessoas elas estão em vários programas sociais. Então, exemplo, eu não tenho condições de manter minha família e tenho um filho pequeno, eu entro no Bolsa Família. Certo? Uhum. Ou ir nos programas municipais de transferência de renda. Você não tem necessariamente em termos financeiros, mas você tem programa de gestante, você tem programa de cesta básica para pessoas em vulnerabilidade. Vários municípios têm isso. O fato de adquirir, de conquistar, ser um assentado, faz com que eles percam algum programa desse? Não, ao contrário. A gente até incentiva que ele tenha acesso a tudo isso. Até porque é um direito dele. Né? A única coisa que a gente não... O crédito fundiário, né, não é o Jaime, não é o Iteral. É a filosofia do crédito fundiário. O que não aceita são 3 coisas. Você vender o lote, abandonar ou trocar.
Exemplo, se gera uma renda que o tire dessa zona do programa social? Não, eles podem ter acesso a todos os programas sociais, até porque é para atender as pessoas mais simples, mais humildes, né? E também é uma maneira do agricultor produzir, trabalhar e permanecer na terra. Nós estamos rigorosamente contra. Há 2 anos atrás mandei fazer uma auditoria no campo, onde nós encontramos aberrações. Quer dizer, o cara adquiriu o lote há 10 anos atrás, nunca pagou uma prestação, vendeu, outros alugaram, arrendaram e outros abandonaram. Então nós começamos a fazer a substituição. Na hora que começou a fazer a substituição, o pessoal permaneceram no seu lote, pararam de abandonar. Por quê? Porque sabe, se abandonar hoje, o Iteral bota outro que precisa. Então esses programas sociais é de fundamental importância para o agricultor, até porque eles precisam. Os movimentos têm sido parceiros? Tem. Olha, os movimentos sociais, há 3 anos, 2 meses, têm sido grande parceiro dessa gestão e tem sido um parceiro do Iteral. Todas as mobilizações, todo o trabalho desses movimentos sociais tem a parceria com o Iteral. Então a gente tem uma relação muito boa, é uma prova que você, em 3 anos, 2 meses, você não viu ocupação de prédio público, você não viu movimentação, mobilização em frente ao Palácio. Por quê? Porque existe um respeito muito grande pelo governador e o governador tem sido parceiro também dos movimentos sociais. Daí essa paz no campo que a gente vê hoje. Às vezes você passa na Praça Sinimbu, está lá ocupada, mas 100% é a nível nacional. Foi por conta da mobilização do Lula, por conta da Dilma, mas não nada contra o governo do Estado. Então existe uma parceria muito boa e eu acredito que 2018 permaneça, até porque o governo tem a preocupação de atender o pleito dos movimentos sociais, que não são pleitos grandiosos, são coisas simples, e o governo tem atendido de pronto. O que mais tem sido o destaque, o símbolo desse avanço nos 3 últimos anos? Olha, eu acho que, vou falar pelo Iteral, eu acho que o maior avanço é exatamente a reforma agrária não ter parado no estado de Alagoas. Eu acho que assim, é de fundamental importância, porque todos os estados não se fala mais em reforma agrária. E aqui a gente continua sentando família. Então é um avanço muito grande e a implantação dessas feiras, a implementação dessas feiras itinerantes que deu assim um alento, uma segurança maior à agricultura familiar. E esse trabalho não é só feito com as famílias assentadas pelo crédito fundiário, não. Essas feiras itinerantes também é dos movimentos sociais. Se você já passou na praça da faculdade algumas vezes que a gente tem feira lá, você vê que a produção é enorme. E ali são os movimentos sociais. Temos também o crédito fundiário. Então, o governo do Estado tem sido um grande parceiro dos movimentos sociais. Então, os avanços que eu gostaria de estar dizendo aqui que assentei 1000 famílias, mas infelizmente não houve recurso para isso. O governo federal não liberou recursos, mas tivemos avanço com o apoio do governo do Estado. Eu acho que já é gratificante, porque a agricultura familiar não parou. Nós temos hoje do MST, lá em Delmiro Gouveia, a agroindústria, né, que a partir de agora, no próximo mês, está funcionando. Obviamente, foi recurso do governo federal, no governo Lula ainda, mas está lá a indústria, o Estado também participou, ajudou muito, e é uma indústria. Toda a produção daquela região vai para essa indústria agora, é um avanço, né? A eletrificação que o governo do Estado se preocupou em levar para os assentamentos, a água, as cisternas. A cisterna é fundamental, né? Fundamental, né? Num estado extremamente quente, tropical, ter uma cisterna estamos vivendo o quê? 6 anos de seca? De seca, grande, né? Agora você imagina um poço artesiano. E o governo do Estado mandou perfurar em vários assentamentos poços artesianos. Então, e água de qualidade. Então, a gente tem esses avanços, né? Acredito que em 2018 nós teremos mais avanços. A captação de água é tão difícil assim, doutor Jaime, de conseguir? Olha, quando se trata de assentamento, quando é próxima à doutora da Casal, a Casal tem sido assim, muito parceira nisso, atende de imediato. Mas a grande maioria é distante.
Então, para você levar água da casal até o assentamento, tem um custo muito alto. E o Canal do Sertão, hoje, não, já viabilizou grande parte dos assentamentos, porque mageia muitos assentamentos, tanto do crédito fundiário, como também da reforma agrária do INCRA. Então, o Canal do Sertão, com esse avanço, né, que teve, estamos chegando em... Mas já está em uso? Olha, eu acho que sim, não. Para ninguém morrer de sede, está funcionando. Né? E o governo está com um projeto de desapropriação em toda aquela área, marginal do Canal do Sertão, exatamente para trazer empresas e assentar famílias. Então é um avanço muito grande, né? E com isso eu posso dizer o seguinte: nunca se fez tanto pela agricultura familiar como está se fazendo agora, apesar de todo o sacrifício. Só o governo do estado aportar 15 milhões para a agricultura familiar com recurso próprio de um estado tão pequeno e pobre como o nosso, olha, a gente tem que levar em consideração. Enquanto o governo federal repassou 2 milhões... E são ações que a gente às vezes não vê imediato, mas infelizmente, o futuro né? mostra, né? Mas quem está lá no campo vê a diferença. Uma coisa é você ter 2 milhões para todo o estado de Alagoas. E outra coisa é você ter os 2 milhões mais 15 milhões. O estado que já foi conhecido pelo fumo, pelo algodão e hoje ainda é conhecido pela cana, pode se transformar num polo alimentar? Pode. Eu acho que do Canal do Sertão vamos dizer, é a grande vertente para tudo isso, para se tornar um grande polo. Né? Porque não tem, vamos dizer, terra ruim. Né? Se você não for para terra, vamos dizer, boa, mas que não tem água, você não produz nada. Mas quando você tem água, você tem tudo para produzir. Você pode corrigir o solo. Vamos dizer, se você pega de Delmiro Gouveia até o Olho Lago da Açores, Majano no Canal do Sertão, é muita terra. Né? E ali, produzindo, tenho certeza que a fome, a miséria no estado de Alagoas vai sofrer um abalo muito grande. Pois bem, a gente está indo para o nosso último intervalo. Estou aqui com o diretor-presidente do Iteral, Jaime Silva, está aqui falando de reforma agrária e também de outras ações do Iteral. A gente vai para um último intervalo. Volta já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Jaime Silva, ele que é diretor-presidente do Iteral. A gente está aqui analisando, quando a gente pensa na reforma agrária e no modo que tem o Iteral também que acompanha isso, fica a dúvida, tem inadimplência? Tem. Olha, a inadimplência se dá exatamente pela falta de assistência que não tinha. Não é? Quando eu assumi o Iteral, eu chegava muitas vezes em alguns assentamentos, algumas associações, o pessoal não sabia nem o que era Iteral. Então, hoje, as 3.200 famílias que nós temos assentadas, hoje realmente conhecem o Iteral, porque nós abrimos escritório
em Santana do Ipanema, Palmeira dos Índios, Arapiraca, Delmiro Gouveia, estão com um prontinho novinho para inaugurar agora em Uniões Palmares. Então a presença do Iteral é uma constante. Porque a inadimplência é alta. Quando nós assumimos, tinha uma inadimplência de mais de 60%. Certo. Mas, pelo esse trabalho, pela presença do Iteral, os técnicos na campo, a fiscalização, hoje a inadimplência não passa de 20% a 30%, não chega a 30%. E são casos que já estamos substituindo essas pessoas e outras estão voltando ao seu lote. Tem em todo lugar, né? Mas a inadimplência, quando eu digo, já foi muito mais alta. Já foi muito mais, caiu pela metade. Bem maior. Hoje não, hoje entre 25% a 30%. Tem juros em cima disso? Não, não tem. Daí a preocupação da presença do Estado. Né? Você recebe, o juro é tão insignificante, é só para dizer que não é de graça. Para você ter uma ideia, tivemos agricultores agora, com a lei que foi publicada recentemente, 3.660, onde diz o seguinte: você pode ter um desconto no teu pagamento de 40% até 95%. Ora, quem está no lote tem esse direito. Qual foi a maior preocupação nossa? Quando saiu na imprensa que o cara podia quitar seu lote, pessoas que estavam em São Paulo voltaram para quitar o lote. Mas aí nós tivemos a preocupação em geral de já substituir essas pessoas que estavam fora do lote para evitar exatamente isso, que ele chegasse e quitasse. Quando ele quita o lote, ele passa a ter a terra assim, podendo vender, por exemplo? Não. Aí vem abaixo da hipoteca. Né? O Iteral vai até lá e vê se realmente aqueles agricultores que pagaram, se estão morando ou se estão produzindo. Um lote desse gira em torno de quantos R$1.000? Olha, aqui na região da Mata, nós temos lote de 5 R$5? Não, de 5 hectares, 5 hectares até 10. Certo. No sertão nós temos de 20 até 30 hectares. Se você bota aqui na região da Mata, um hectare está em torno de R$20.000. Certo. Ou seja, uma propriedade vai de 100 mil a meio milhão. Dependendo da localização, né? Então, em Arapiraca, nós temos um lote lá de, no Ceci Cunha, por exemplo, que quitaram, o agricultor quitou recentemente com R$1.800. Com R$1.800? Com esse desconto de 95%. No entanto, o lote dele vale 100 mil. Se ele disser, quero vender por 100 mil, vende na hora. Quitou, baixou a hipoteca, ele pode vender. É o dono. Não, a gente recomenda o seguinte, que aí a importância do Iteral, do Estado, acompanhar, da Imater acompanhar, de ele não vender, porque são áreas muito valorizadas, e o cara que quitou com R$1.800, aí chega um comerciante, chega um latifundiário ali, aí bota 50 mil, vale 100. Olha, se eu quitei por 1.800, eu vou quitar, eu vou pegar por 50 mil. Então a gente orienta, faz reunião, o sindicato orienta. Ele vai tirar os 50 mil, ele vai tirar rápido também. Tira rápido, né? Claro. Então a nossa luta não é só ele quitar a terra, ele quitar a terra e permanecer na terra. Porque se ele quita e vende, a tendência natural do agricultor é empobrecer, porque dificilmente ele sabe trabalhar com dinheiro. Ele trabalha com aquele dinheiro contado do banco para tirar e plantar. Mas se ele pega 50 mil, 100 mil reais, ele não vai saber abrir um negócio, tocar a vida, termina voltando a ser empregado de quem comprou. Uma pessoa com assistência e recebe um terreno desse de 100 mil reais, ele consegue arrecadar quanto para a sua família? Uns 2, 3 mil reais por mês, por exemplo? Na região de Arapiraca, quem tem um lote desse, com certeza absoluta, ele não arrecada não. O lucro dele por mês não é menos de 2.500, 3.000 reais. Dá para viver muito bem com a família. Certo. Se você vem para a mata, que é uma região mais produtiva, solo mais fértil, onde tem uma sequência de chuva maior, certo, ele vive tranquilamente com um lote de 5 hectares, certo, dá para ele ter uma renda razoável para manter sua família. Certo. E não ser empregado. Que eu acho que o mais importante é manter o homem no campo. Porque o agricultor, ele não sabe ele não tem como ele conviver bem na capital. A tendência natural é enveredar pela droga,
pela prostituição. Ou seus filhos, pelo menos. Né? Exatamente. Quer dizer, uma família do agricultor, ele nunca tem um filho, tem 4, 5, 6, 8 filhos. Você imagina a pessoa pondo lá seu pedacinho de terra e vir aqui para Maceió. A tendência é piorar em muito a situação. Então, é importante, a terra mas tem que permanecer nela. Qual a importância da prorrogação da Lei 13.606 de 2018? Olha, nós tivemos já a Antes de a tudo, lei anterior. Explica para nosso telespectador que lei é essa. Né? Bom, isso é uma lei que dá a oportunidade do agricultor de quitar seus débitos. Ou seja, até aqueles que estão na dívida ativa da União, que ficaram fora em 2017, agora estão tendo essa oportunidade, que terá um desconto que vai de 40% até 85% de desconto. Eu acho que é uma oportunidade ímpar do agricultor quitar seu débito. Vamos dizer, uma associação que deve R$40 mil. Se você divide aí para as 20 famílias e tem ainda um desconto de 85%, você vai pagar com mil e poucos reais. Então é uma oportunidade que está se dando para o homem permanecer no campo, realmente. E é uma lei que, além desses benefícios, na hora que você quita, abre uma linha de crédito no banco, para o agricultor, tanto no Banco do Nordeste como no Banco do Brasil. São linhas de crédito para você plantar, colher com carência e com seguro. Então, a lei é uma maneira de ajudar mais ainda o agricultor a ser dono do seu pedacinho de terra. Hoje, o Iteral, o governo do estado, os assentados estão próximos da academia, das universidades também, porque a gente fala de assistência, a gente tem na sociedade, desde sempre, um polo de pensamento sobre a área, que são as universidades, que, para nossa surpresa, nem sempre estão próximos. Mas no governo atual, ele interiorizou muito as universidades. Delmiro Gouveia, Arapiraca, Palmeiras, Santana. Então, é uma maneira do agricultor, não é? Porque na minha época, a gente saía do interior, andava 3, 4 léguas para ir para a escola. Sim. Não é? Sim. Hoje, você tem tem escola dentro daquele povoado e tem uma universidade pertinho. Sim. Então, são polos que ajudam e muito os agricultores. Não é? Agora, lógico que os seus filhos podem ser a sua assistência técnica, né? Hein? Os seus filhos podem ser Exatamente. a assistência técnica. Agora, tem que ter o incentivo, né? Tudo isso só funciona com a presença constante do órgão de terra, orientando aqueles agricultores. E também os gestores, né? Tem que existir a boa vontade dos gestores para que aquelas famílias que estão naquele assentamento tenham uma escola, porque você tem, vou citar um exemplo, em Pão de Açúcar, nós temos 21 assentamentos. Então, eles têm assistência lá, ele tem escola, tem tudo. Mas se você tem uma escola dentro do assentamento, evita o deslocamento de um caminhão, custo para a prefeitura, do assentamento para Pão de Açúcar, ou para Santa Tapera, ou para o Olho d'Água das Flores. Então, a escola dentro do assentamento é muito importante e isso nós já estamos tendo. Escola e posto de saúde. Escola e posto de saúde. Apesar que não é fácil mudar do dia para a noite, né? Sim. Não é fácil. Mas é aquela questão que a gente falava em blocos anteriores. Tem uma comunidade planejada. Você vai, sim, não é um despejo, né? Não despejar as pessoas ali, tipo, agora se virem, né? Tem que assentar e tem que incentivar, né? Aquela permanência no campo. Agora tem que ter também acompanhamento. Tem que saber como é que elas vão se transportar, se estudar, essas coisas todas. E produzir, né? Porque a produção dos nossos agricultores, principalmente da agricultura familiar, é feita praticamente na região deles. Então é importante que o acesso a esses assentamentos seja de qualidade, para eles a produção deles com mais segurança. Pois bem, Jaime Silva, diretor-presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas Iteral, muito obrigado por todas as orientações e informações passadas. Obrigado a você, estarei sempre à disposição para tirar qualquer dúvida, se necessário for. O programa da TV Assembleia também fica à sua disposição e agradece a você pela oportunidade, pela audiência. Até mais.